Glória a Deus. São hinos, né, irmãos, que alegram a nossa alma. Temos que prestar atenção nos hinos, porque tem muitos hinos hoje, irmãos, né, que não são como esses que a gente acabou de cantar com o nosso irmão presbítero Arley. É claro aqui, né, a adoração a Deus, a meta de ir cantar lá no céu. Então são coisas maravilhosas que ao cantar um hino, irmãos, a gente sente da parte de Deus. Porque hoje, muitos que estão compondo, irmãs, não tiveram uma experiência com Deus. É mais o lado comercial, financeiro. E as pessoas vão compondo, e em muitas músicas, né, não perdem nada para a música secular, porque você não vê falar de Jesus. E você não sabe se é uma declaração de um namorado para a namorada, ou se é uma declaração para Jesus. Às vezes, né, os instrumentos muito bem tocados, mas a finalidade da letra se perde. E uma coisa é certa, irmãos, nenhum hino vai confortar a nossa alma se não exaltar primeiro ao Senhor. Os irmãos dão uma analisada na oração do Pai Nosso. A oração começa exaltando a Deus, independente da petição, da urgência. É Pai Nosso, santificado, tudo aí está exaltando ao Senhor. Venha a nós, seja feita aqui na terra. Aí, a partir dessa parte para baixo, começa a pedir. Até então, uma oração breve, foi gasto um tempo exaltando a Deus. É por isso que no culto deva haver a parte do louvor, deva haver grupos de louvores, irmãos consagrados, que ensaiem seus hinos em casa com alegria e venham até aqui louvar a Deus, porque o intuito é esse. Mas eu tenho vergonha de cantar. Não tenha vergonha. Você não está cantando para uma plateia se agradar de você. Você está cantando para o Deus Todo-Poderoso. E tem o seguinte: quando você cantar e Ele receber, a igreja vai se alegrar. E a igreja se alegrando, você não recebe aplauso, assovios, não. É glória a Deus, é aleluia, é língua estranha, é o agir de Deus dentro da sua casa. Então nada na igreja, irmãos, foge da normalidade. Então vigiemos nisso. São hinos maravilhosos, alguns, irmãos, do século passado, alguns do começo da igreja, que continuam na nossa harpa cristã. No Brasil nós temos a harpa cristã, né? Nós também temos o inário, que tem muitas melodias consagradas ao Senhor, e temos cantores sacros, cantoras, que realmente louvam ao Senhor. Você coloca o seu pendrive no carro e no seu celular baixa um MP3 e você começa a ouvir, começa a dar glória a Deus, começa a ter contato com o Senhor. Isso é coisa maravilhosa. O inimigo quer entrar no meio disso para atrapalhar, mas aqueles que são fiéis sabem escolher o que é certo e errado. Sentem quando aquele hino é espiritual. Devemos meditar nisso,
Queria meditar com a igreja, irmãos, nesta noite, em tempos tão difíceis, em dificuldades que temos, nós somos propensos, somos levados a ficar reclamando de tudo e de todos. Às vezes, é impossível não reclamar, né? Vendo tanta injustiça, desigualdades, mas lembramos que nós somos salvos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. A nossa boca, ela foi consagrada ao Senhor para falar coisas boas, coisas que agradam o Senhor. Queria convidar a igreja para abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler o 6, vocês leem o 7. Isaías, profeta messiânico, capítulo 6, versículo 6 e o 7. Eu leio o 6, vocês leem o 7. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Amém, irmão. Podem se assentar. Então está escrito aqui que Isaías iria começar o seu ministério. Ele passaria por um processo. E esse processo despertou o serafim. Não é um anjo comum, é o serafim. Tem os serafins e os querubins, e existem os anjos. É uma hierarquia. Um dos serafins voou em minha direção, trazendo na mão uma brasa viva, em algumas traduções, uma pedra acesa, que tinha tirado do altar, possivelmente lembrando o holocausto, o altar de sacrifício, e ele tira com uma ferramenta. Lógico que o anjo tem poder de tirar com a sua própria mão, mas veja, a Bíblia diz que ele tirou com uma ferramenta, uma tenaz, e ele veio em direção ao homem de Deus e tocou na sua boca. Após tocar com aquela brasa viva, ele diz: eis que isto tocou os seus lábios. E automaticamente a tua iniquidade
foi tirada. E sendo tirada a sua iniquidade, o teu pecado foi purificado. Ao processo, não é qualquer um que pode falar a palavra de Deus, não é qualquer um que pode pregar, cantar, não é estar fazendo uma coisa e falando tanta coisa descabível a um cristão e depois começar a falar a palavra de Deus. O homem de Deus tem que ser separado, consagrado ao ministério, à palavra. A mulher de Deus, a mesma coisa. Note que no versículo 8 de Isaías, onde estamos lendo, diz aí o versículo: depois disso, há uma sequência. Primeiro lava, primeiro purifica, primeiro batiza, primeiro se santifica, primeiro se prepara, primeiro aprende, primeiro senta no banco da igreja. Eu deixei uma mensagem no Zap hoje, porque tem muitos irmãos não vindo no culto de doutrina, e isso tem que mudar aqui no Santana. Obreiros, irmãos e irmãs, tem que mudar em nome de Jesus. Não é forçar, mas é alertar que na quarta-feira nós temos um culto. Nós não somos uma igreja que só tem culto de domingo, não. Nós temos culto de quarta-feira, onde se aprende a palavra. Por quê, irmãos? As pessoas que não sentam para aprender, elas não estão aptas para levantar e ensinar. As pessoas que não são aptas para vir aqui no culto de doutrina, não são aptas para levantar e pregar e cantar. Por quê, irmãos? Nós temos que nos lavar com a palavra de Deus, nos guiar pela palavra de Deus. E de que forma? Aprendendo a palavra de Deus. Nosso culto está sendo transmitido para muitas pessoas que são impossibilitadas de estarem na igreja. Aos que são e têm condição de participar, irmãos, não é uma coisa correta ficar em casa. Já passou o tempo da pandemia. Glória a Deus, estamos aqui louvando o Senhor na sua casa. Temos liberdade de cultuar o Senhor sem interferência de ninguém. Não sei por quanto tempo. Porque aí, irmão, muitos que ficam em casa e não vêm na igreja, podem ser os primeiros a começar a reclamar. Eu estou com vontade de ir na igreja, eu estou com saudade. Não, irmão, é só conversa. Porque quando tinha condição, ficava em casa. E crente, irmão, não pode ser de duas palavras. O que o crente fala sentado, tem que falar de pé. Se você falar que tem vontade de estar na casa de Deus, esteja na casa de Deus. Gosto do culto de doutrina? Esteja no culto de doutrina. Porque fazendo isso, irmãos, nós vamos nos preparar melhor, porque a luta virá. A luta não tarda, ela vem, mas aqueles que têm a palavra do Senhor, vence em nome de Jesus. Irmão Cristiano, se tiver alguém nos assistindo hoje, Deus tocou no meu coração e pediu oração aí, no final do culto, o senhor anota o nome, nós vamos orar por alguém que está assistindo. Deus tocou no meu coração e Ele tem milagre aqui e tem milagre ali. Se a pessoa crê e também, irmãos, Cristiano, ouvir a palavra e sentir de aceitar Jesus como seu único Salvador, no final da palavra, o irmão também fala, porque Jesus quer salvar também pessoas que estão longe ouvindo a palavra, Jesus quer salvar.
E aqueles que estão aqui na igreja, Jesus quer tocar, porque Ele continua vivo. Nossa boca é fonte de bênção, nossa boca propaga a vontade de Deus. Os profetas foram usados no falar, homens foram usados falando, exortando, alertando, prevenindo a igreja. E não é diferente um pastor, irmãos, um homem de Deus que prega a palavra, que leva a mensagem, ele usa as palavras de forma a ser entendido, e essas palavras é proveniente do céu, e daquele momento é usado o pregador, o irmão, a irmã, e ela sai diretamente para a alma do pecador. Está sendo feito um trabalho de evangelismo aqui nas sextas-feiras, como eu estou pregando no púlpito, o irmão Cristiano e uma equipe está saindo para as ruas, levando folheto escrito, cantando hino com os seus lábios e falando da palavra de Deus na principal via aqui de Araraquara. Por quê, irmão? Porque o irmão Cristiano e toda a equipe sentiu no coração o desejo de fazer a obra. No seu trabalho, na sua rua, na sua família, pregue a palavra de Deus. Deus vai usar a tua boca. Mas para usar, deva haver a purificação. Para não sair palavras que ofendam a Deus, que ofendam Jesus, que entristeçam o Espírito Santo. Porque com a mesma palavra que nós, irmão, agradamos a Deus, podemos também ofender a Deus. E note aqui na leitura, que no versículo 8 diz, depois disso. Depois, irmão, do que? Depois da purificação. Depois que a iniquidade foi tirada e foi purificado o pecado e a brasa tocou os lábios. Porque se você fechar a tua boca, na hora que você tem que falar, aquela alma vai ficar sem a palavra. O evangelismo, a pregação, ela é 24 horas. Onde está um crente, lá está a palavra. É na rua que ele mora, é na vizinhança, é na família, é no trabalho, é na hora do evangelismo, ele está e continua fazendo a obra do Senhor. E Isaías diz aqui no livro, depois disso, ouvi o quê? A voz do Senhor. Foi depois disso que dizia, nós temos uma missão a fazer. Nós temos que enviar alguém. As almas estão sedentas. As almas estão carentes. E diz aí no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir? No plural. Deus não disse, e quem há de ir por mim? Deus disse, e quem há de ir? Por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Ir por nós, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o profeta já estava purificado. O profeta já estava livre da iniquidade. Oh glória! E ele diz aqui, então abri a minha boca, então disse eu. O quê? Eis-me aqui.
envia-me a mim. Veja, não é você que determina o lugar que você vai, é Deus que te envia. Haverá um chamado, haverá um convite, haverá um pedido de oração, é Deus guiando. Haverá um sonho, que não é barriga cheia, que não é fruto do acaso, que não é o subconsciente. Haverá um sonho que Deus falará contigo e te revelará o que Ele quer, e Ele vai te usar poderosamente. E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse o Senhor: vai, fala a este povo. Vocês estão ouvindo de fato, mas não entendem. Vocês estão vendo em verdade, mas não estão percebendo. Precisava de um tocar, precisava de um agir do Senhor. Por que falo isso nessa noite? Porque o inimigo tem combatido contra muitos de nós, e a nossa língua, ela tem sido usada para o nosso próprio dano. E nós temos, ao invés de abençoar e ajudar com a nossa boca, com as nossas palavras, o prejuízo tem sido maior do que o ganho. E Deus, nessa noite, Ele quer mudar a tua vida, a tua casa, o teu lar, usando a tua boca. Você vai ser fonte de bênção e a tua boca vai ser usada para a glória de Deus. Ô glória! Aquilo que tocou os lábios do profeta vai tocar lábio de crente nesta noite, que está aqui na igreja e está me assistindo, e não vai mais falar palavrão, não vai mais falar piada, não vai mais falar mentiras. Haverá mudança, haverá transformação, haverá renovo na vida de crente que está me ouvindo nesta noite, para a glória de Deus. Quando pregamos, irmãos, o Senhor vai gerando a mudança na vida. É impossível você continuar como está. Só continua se você quiser, porque Deus está aqui para te ajudar. Porque essa história da pessoa falar: olha, quando eu percebi, eu já falei, é falta de vigilância. Eu falei sem querer, é falta de oração, é falta de buscar o Senhor. Porque Deus tem poder de controlar todo o nosso corpo. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Irmão Francisco, leva o microfone para o irmão José Luiz. Tiago capítulo 3, versículo 10. O que está escrito lá? Abra a sua Bíblia também aí, irmão. Vamos ler. Irmão Paulo, achou aí? O irmão Paulo lá, irmão, lá atrás. Irmão Paulo, lê. Bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Glória a Deus. Mais uma vez, irmão Paulo, lê, porque no começo o microfone estava... De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Glória a Deus, é isso. Irmãos, a boca é uma só. E às vezes a gente está falando bênção, está cantando um hino, está evangelizando, irmão, daqui a pouco estamos no celular falando coisa que não deve, ou estamos escrevendo,
Ou estamos curtindo, compartilhando alguma coisa impura, suja? Oh, irmão, Deus está aqui. Você está sentindo que essa palavra é para você? É para mim, é para você, é para nos melhorar. Não convém que de uma mesma boca tenha procedência de bem e de mal. Irmão, o povo de Deus sofreu por não usar corretamente suas palavras, por não pensar ao reclamar. Números 14. Lá no Pentateuco, livro de Números, lá no capítulo 14, lá no versículo 26 e o 27. Números capítulo 14, versículo 26 e 27. Yasmin vai ler para nós. Números capítulo 14, versículo 26 e 27. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Amém. Glória a Deus. A nossa boca, as nossas reclamações chegam até Deus, chegam até o Todo-Poderoso. Irmão, você não se engane, o que você fala aqui reflete lá no céu. Tudo que o homem e a mulher falar está sendo registrado. Toda palavra ociosa que sair da tua boca, você vai dar conta diante de Deus no dia do juízo. É melhor não falar do que falar, porque muitos pensamentos passam pela minha cabeça, mas eu não falo metade deles, porque só vão passar pela minha cabeça, mas não vão se tornar uma realidade a ponto de eu verbalizar aquele pensamento. É esse o problema. Você não está controlando o teu pensamento e a tua fala, mas o Senhor, Ele neste momento, Ele coloca o controle na tua e na minha vida. Você vai ter o controle, você vai ficar quieto, você não vai entender, mas naquele momento você vai se calar e só vai ver o agir de Deus. Está escrito em Números, onde a irmã Yasmin leu, que o Senhor falou para Moisés, que o Senhor falou para Arão, irmão de Moisés, dizendo: até quando eu sofrerei esta má congregação que faz o quê? Murmura contra mim. O que é a palavra murmura? A palavra murmurar vem de murmúrio. A palavra murmurar é rumor. Rumor. Um rumor de inutilidades. Não precisa ficar falando, mas a pessoa continua falando. Não precisa ficar reclamando tanto, mas a pessoa continua reclamando. Murmurar é boato. Murmurar é boato às vezes, e vai passando. Murmurar é sussurrar no ouvido do outro em voz baixa. Murmúrios, reclamações, que alguns pensam que Deus não vê. Mas o povo de Israel estava reclamando.
não de Deus, de Moisés e de Arão. Só que é o seguinte, irmão, quando você reclama do pastor, quando você reclama do líder, quando você reclama da tua igreja, você devia fazer o contrário. Inverta essa vontade de reclamar e começa a agradecer. Senhor, eu te louvo pela igreja que eu congrego. Eu te louvo pelo pastor que eu tenho. Eu te louvo pela família que eu tenho. Mesmo com os defeitos da minha família, eu também tenho. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Porque quando você fala mal de um escolhido e de uma escolhida, vai na direção do Todo-Poderoso. Êxodo, capítulo 16, versículo 8. Êxodo 16, versículo 8. Êxodo 16, versículo 8. Irmão Zé está aí na mão? Irmão Zé Luiz, irmão Francisco. Êxodo 16 e 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouvir as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? O povo estava reclamando de quem? Igreja? O povo está reclamando de quem? De Moisés. Só que isso subiu para quem? Para Deus. Porque Moisés era o quê? Servo de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus. Então o povo reclamando de Moisés estava atingindo Deus. E Deus fala em Êxodo 16 e 8: isto vai acontecer à tarde, e eu vos der carne para comer pela manhã, e vocês vão se fartar, porquanto Deus está ouvindo as vossas murmurações, que vocês estão murmurando contra Ele, contra Deus. Devemos tomar muito cuidado. Deus abomina tal ato. Na nossa vida, irmãos, vai acontecer percalços. Na nossa vida vai acontecer lutas. Vai acontecer tribulações. Vai acontecer desgastes. Isso é coisa normal, irmão, na vida de um crente e de uma crente. Não devemos pensar, irmão, que serão só flores, que serão só alegrias. Não, não. Nós vamos passar pela prova, nós vamos passar pelo vale, nós vamos passar pela luta, mas vê que eu estou falando, nós vamos passar, nós não vamos ficar, nós não vamos ser derrotados. Maior é aquele que está com a igreja do que aquele que está no mundo. Isaías capítulo 43. Versículo 1 e o 2. A filha do irmão Francisco pode ler? A irmã pode ler, irmã? Me ajuda no nome dela aí, irmão, que eu... A filha do irmão Francisco, irmão Francisco.
Isaías 43, versículo 1 e 2. Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Glória a Deus. Presta atenção, continua com a tua Bíblia aberta. Dá uma olhada aí. Tem hinos compostos que a gente está cantando na igreja, como eu disse no começo do culto, que quando vai ler esse versículo aqui, lê errado, canta errado, interpreta errado, e a gente vai lá e canta o hino, porque assim diz o Senhor, é Deus que está falando, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel, não tenha medo, não temas, porque eu te remi. Não tenha medo de nada, não tenha medo do que te sobrevém, não tenha medo no dia de amanhã, não tenha medo, aleluia, eu estou contigo. Você está me ouvindo nesta noite? Deus está falando, Ele está contigo, não tenha medo, esse medo vai sair em nome de Jesus. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus tem um amor único com Israel. Israel, a nação, um povo escolhido. Nós, Brasil, somos o Israel de Deus. O véu se rasgou, o muro caiu. Hoje Jesus nos alcançou através da cruz do Calvário. Quando o Senhor fala com Israel, Ele fala conosco. As promessas estavam lá, elas estão conosco, em nome do Senhor. É aqui que muitos hinos compostos errados. Ao invés da palavra quando, a pessoa tira e canta, se passares pelas águas. Veja, muda totalmente a interpretação do versículo. Deus está falando se ou quando? Quando, não está aí? Quando pelas águas, quando pelos rios, quando pelo fogo, quando passares pelas águas. Não é se passares, é uma questão de tempo. A luta que o teu irmão está passando, você também vai passar. Talvez não do mesmo jeito e nem no mesmo grau, mas você vai passar um outro tipo de luta. É impossível não ter lutas, é impossível não ter prova. Todos nós recebemos a cruz. Aleluia, Jesus disse, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não vai ter jeito, não vai ser possível. Aqui, irmão, é cruz, aqui é sofrimento, aqui é luta, mas ali é vitória, ali é paz, ali é bênção, ali é esperança. Então eu vivo aqui, olhando ali. Quando passares, não é se passares. Todos nós vamos passar lutas, todos nós vamos passar privações, mas o Senhor quer falar para mim e para você, que quando você murmura, você ajuda a piorar a situação. Quem fica reclamando e murmurando, irmão, ele dá passos
largos para trás. Ao invés de avançar, ele regride. É por isso que dá a impressão que você não tem vitória. É por isso que dá a impressão que você não sai do lugar. É por isso que dá a impressão que você não consegue nada, que nada dá certo com você. Deus começa a purificar almas aqui nesta noite pelos lábios. Sua boca vai ser, aleluia, tocada pela brasa viva do altar. E o Deus que eu prego, Ele vai fazer a obra na tua vida. Se você tiver uma pessoa que você possa interceder também, interceda em nome do Senhor, aleluia. Deus muda esta pessoa que você vai interceder por ele. Eu creio na ação sobrenatural do Senhor. Eu creio na cura da alma e do corpo. Eu creio que o Senhor me cura, que o Senhor te restaura, que o Senhor te levanta, que o Senhor te muda em uma nova criatura. Ao homem é dado uma chance. Ao homem é dado um privilégio, que é dado para poucos, e que vem do Senhor. João capítulo 3, irmã Cida, irmã Aparecida, João capítulo 3, irmã Aparecida, versículo 3, o que está escrito lá? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus, maravilha. Através de Jesus Cristo, há uma chance para você. Se alguém disse que você não tem jeito, essa mensagem veio do maligno, veio do inimigo. Esta palavra foi usada como flecha e lança na tua vida para te destruir. Tem pessoas com traumas de infância. Tem pessoas com traumas do que o pai falava para ele e a mãe falava para ele, um parente falava para ele, um bullying lá na escola, alguém falou para ele e aquela palavra ficou na sua mente. Uma mensagem negativa, uma palavra dura, uma palavra pesada ao seu respeito, a respeito da sua aparência ou da sua inteligência. Alguém te diminuiu com uma palavra, e esta palavra te machucou e te feriu até hoje. Eu digo até hoje, porque Deus muda a tua realidade hoje. Ao homem é dado o privilégio, por nosso Senhor Jesus Cristo, de nascer de novo. Quem nasce uma vez, morre duas, porque tem a morte do corpo e vai ser condenado à morte eterna. Quem nasce duas vezes, só vai morrer uma, na separação do corpo, mas vive eternamente com Jesus Cristo. Por quê? É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo é novo. Aí você vai conhecer os seus amigos que eram do mundo e vão falar para você: mas você era, eu fazia. Hoje não. Por quê? Porque Jesus mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus é a luz do meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Ele mudou. Diferente hoje é o meu coração.
Jesus deu-me paz e perdão, pois diferente hoje é o meu coração. Oh, aqui é diferente. Aí é, irmãs. Aí é, irmãos, glórias, Ele mudou o nosso viver. Mas não é uma mudança total, num estalo de dedo, numa palavra rápida, mudou tudo, não. Ele está mudando ainda. Dia a dia Ele está me mudando. Dia a dia Ele está te mudando, Ele está nos lavando, nos purificando, nos lapidando como um diamante. Os irmãos estão sentados num banco, e ao sentarem nesse banco, ninguém foi machucado, ninguém ao deslizar a sua mão pelo banco, teve a sua mão perfurada por uma ferpa de madeira. Mas essas madeiras desses bancos eram rústicas, eram toras, com cascas grossas, que foram numa serraria e foi cortando aquelas cascas, foi tornando aquela tora quadrada, foi feitas as tábuas, foi feito um trabalho, e hoje esses bancos aqui estão aqui, irmãos, e os irmãos usufruem, e é uma bênção sentar neles. Você pode ficar 2 horas num banco desse, tranquilamente, porque foi preparado. Jesus está preparando a sua igreja, Jesus está lapidando o diamante, Jesus está preparando o móvel, aleluia, para estar enfeitando a casa do nosso Deus. Eu quero, em nome de Jesus, estar lá. Que hino que nós cantamos no último dia, um lindo, lindo coral. Lindo coral, nós vamos cantar lá. Jesus respondeu em João 3:3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele vai falar ver. Ele vai falar aqui do reino de Deus. Aí no 5, ele vai falar: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. No versículo 3, ele fala de ver o reino de Deus, porque quem nasce de novo começa a ver coisas que aquele que não nasceu não vê. Porque tem gente, irmão, que tem 10 anos de crente, mas não nasceu de novo. É do mesmo jeito, é a mesma casca grossa, é a mesma palavra dura, ofende todo mundo, machuca todo mundo, parece um cacto. Aonde está, irmão? Está furando, machucando. Jesus te alerta nesta noite: você tem que nascer de novo. Muitas vezes Jesus fala para mim: você tem que nascer de novo, e eu tenho que me prostrar diante dele, mudar o meu viver. Porque aquele que nasce de novo, irmão, ele vê o reino de Deus. E aquele que nasce, irmão, da água do Espírito, ele faz o quê? Ele entra no reino de Deus. Sabe por quê, irmão? O que é nascido da carne, olha o versículo 6. O que é nascido da carne, ele é carne. O que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então a murmuração, ela não vai ter lugar na vida do crente que é nascido de novo. Podemos ter deslizes, podemos ter pecados, podemos ter falhas. E quem não tem? E quem não falha? E quem não peca? E quem muitas vezes não cai na provação? Só que é o seguinte: o crente que é nascido de novo, ele não continua na falha, ele não continua no erro, ele não continua no pecado, ele se arrepende.
Arrepender e se converter, irmão, é não seguir aquela trajetória de pecaminosidade, de falha, de erro e de iniquidade. Não, a pessoa peca, pede perdão, arrependido, e Jesus perdoa. O homem pode não perdoar, a mulher pode não perdoar, mas Jesus perdoa. E o que é o perdão? Perdão vai contra tudo e contra todos. O homem que é carnal não consegue perdoar. A mulher que é carnal não consegue perdoar, porque guarda. Mas nós devemos ser pobres de espírito. Foi o que nós aprendemos outro dia, em Mateus, não foi? Lá no capítulo 5, olha lá, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 2. Bem-aventurado os que? Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, irmão, nada ofende ele. Nada. Por que as pessoas ficam ofendidas? O irmão já parou para pensar nisso? Por que uma palavra ofende? Um gesto ofende? Por que as pessoas se entristecem? Porque não trabalharam ainda bem, irmão. O ego é grande. O ego está inflado. Os irmãos já pensou, irmãos, se Jesus não perdoasse, se Jesus ensinasse e não estivesse preparado para aquela hora tão triste, o que ele falaria lá na cruz mudaria toda a história da humanidade. Mas como uma ovelha indo para o matadouro, o meu e o teu Jesus foi e não abriu a sua boca em murmurações. Oh, glória! Que Jesus suportou a cruz. E lá, irmão, pregado com os pés e com as mãos. Estava pregado. As costas estavam abertas do chicote, que era com dentes, ossos e couro e chumbo. Chicote que batia, irmão, quando batia, vinha pedra junto com ele. A costa do meu Jesus, do teu Jesus estava aberta. Ele não poderia encostar na cruz, que doía. Na noite anterior, as costas foram abertas, ele apanhou. Os pés estavam furados, as mãos estavam furadas, mas ele abre a sua boca e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Por que as pessoas se ofendem facilmente? Porque as pessoas pegam tudo para eles. Não feriu o meu ego, não feriu a minha pessoa, não feriu o meu nome. Você já experimentou deixar isso quieto? E entregar para Jesus? Não receber aquilo? Quando eu, irmãos, sinto raiva, sinto ódio, sinto rancor, é que nem esse copo aqui ter um veneno, e eu olho para a pessoa que eu sinto ódio, e eu bebo esse veneno. A pessoa continua viva e quem vai morrer sou eu. Tem pessoas morrendo de gastrite, de pressão alta. Tem pessoas morrendo de depressão, de tristeza profunda. Tem pessoas morrendo, irmão, porque não conseguem perdoar. Não conseguem deixar. Mas Jesus se anulou por completo. Oh, glórias!
Jesus se entregou por completo. E se entregando por completo, ele sofreu por nós. O dano foi dele e não seu. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tudo o que ele sofreu, tudo o que ele passou, ensina algo para mim e para você. Não murmurar mais. A palavra hoje, o estudo hoje é sobre murmuração, sobre murmúrio, sobre boato, sobre falar no ouvido do outro, sobre reclamar de tudo e de todos. Pensa 2 vezes antes de reclamar. Dá uma olhada para o seu corpo, certinho. Faculdades mentais, certinha. Quantas refeições você faz por dia? Glória a Deus. O trabalho que você tem, glória a Deus. Irmão, eu e você temos motivo de agradecer. E se não tivéssemos, estaríamos agradecendo do mesmo jeito. O povo lá no deserto reclamou. Só que Deus deu pão, maná. Deus deu água da rocha. Quando o povo enjoou do maná, Deus deu cordonizes. Quando o povo reclamou do sol, Deus mandou uma nuvem protegendo o povo. Quando o povo reclamava do frio e da escuridão noturna no deserto, Deus mandou, aleluia, uma luz que acendia a noite. A glória de Deus estava com eles, e a nuvem guiava. Onde a nuvem parava, eles paravam. A nuvem movimentava, eles movimentavam. Deus estava com Israel lá no deserto. Deus está comigo e com você no deserto. Deus prepara a tua comida de cada dia. Deus prepara a tua conta para ser paga. Os negócios que estão enrolados, Ele vai desenrolar. Ele vai abrir portas, porque Ele é e continua sendo Deus. Não vamos murmurar mais, irmão. Não vamos reclamar. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Irmão Cristiano, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13 ao 16. Abra sua Bíblia aí também, irmão. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Saiba, Deus opera em nós, através de nós, crente nascido de novo, regenerados, transformados, tanto o querer como o efetuar. Esse é Deus maravilhoso, irmão. Ele coloca dentro do crente o querer e dá a condição de efetuar, segundo a sua boa vontade.
Quem serve a Deus na sinceridade, irmão, tem problema, a cruz é pesada, dificuldades surgem, mas Deus vai guiando. Deus vai guiando, Deus vai providenciando, Deus vai abrindo, irmão. Deus vai abrindo espaço e você vai caminhando. 14. Fazei algumas coisas sem murmuração. É isso? É isso que está escrito aí? Fazei algumas coisas sem murmuração. É isso, né? É isso, igreja? Não. Está escrito aí outra coisa. Fazei todas as coisas. O senhor fala isso porque o senhor não sabe onde eu trabalho, com quem eu trabalho, como que é a minha vida. Se você murmurasse menos, seria melhor, hein? Deus está falando com você, não sou eu não, Deus está falando com você nesta noite. Murmura menos, para de reclamar em nome de Jesus. Para de reclamar. Filipenses, guarda aí na sua mente, você que está aqui na igreja, você que está me assistindo. Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, brigas. Tem pessoa, irmão, que o mundo está errado, só ele está certo. Ele briga com a mulher briga com o marido, briga com o parente, briga com o irmão, briga no serviço, briga na escola, briga. Mas peraí, quem está errado? Quem está errado, irmão? O mundo está errado? Ou é eu que estou errado? Ou é a pessoa que está errada? Se você está brigando com todo mundo, não é o mundo que está errado, é você. É você que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Para quê? Olha o versículo 15. Para que você seja irrepreensível, da sua boca não saiu engano, para que você seja sincero, para que você seja um filho de Deus, inculpável. Aonde? No meio de uma geração corrompida, perversa. E no meio dessa geração, você, irmão e irmã, vai resplandecer como astros no mundo, retendo, segurando, não deixando escapar a palavra da vida, lendo a Bíblia todo dia. Lê um pouquinho todo dia. Não deixa de ler a Bíblia todo dia, né, irmã Ana? Todo dia. Pão para a nossa alma, sacia a nossa fome, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido e nem trabalhado pela igreja de Cristo em vão. Como eu disse hoje, sou responsável pela alma de cada um que me ouve. E desse púlpito, eu sempre procurei e sempre procuro falar a palavra do meu mestre, a palavra do meu Jesus, porque esta palavra é bendita, gloriosa e se cumpre na vida daquele que crê. Então, hoje nós aprendemos um pouco só, sobre não reclamar. Vou te dizer algo: amanhã, quinta-feira, sexta-feira e sábado e domingo, você vai ser tentado e vai ser provado a não praticar o que você aprendeu aqui. Tenha certeza disso. Mas o sangue de Jesus tem poder. Fica de pé em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Porque na hora que você for provada e provado, você vai lembrar e dizer: não, eu vou parar de reclamar.
O marido e a mulher e o marido, um vai olhar para o outro e vai dizer: você lembra da pregação? Você lembra da palavra? Vamos parar de reclamar junto. Deu vontade de reclamar? Eu vou dar glória a Deus. Deu vontade de reclamar? Eu vou cantar um hino, e um hino de vitória. Pai Santo e Poderoso, tenho pregado e ensinado a Tua palavra. Foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Palavra que veio de Ti, não é minha, Senhor. Há uma necessidade urgente do Teu povo ser sincero, Pai. Parar de contenda, parar de briga, parar de murmuração. Senhor, faz obra maravilhosa. Faz obra gloriosa, Senhor. Muda a minha vida também. Que às vezes eu tenho reclamado, Senhor, sim. Muda a vida do Teu servo e da Tua serva. Muda, Senhor, nos melhora. É para a Tua glória que eu peço, é para a Tua honra que eu peço na vida de cada um. Mudança de atitude e de vida. Amém.